em partes gráficas, tá? E ela é uma pessoa ótima para ajudar vocês que querem iniciar. Eu também já peguei muitas dicas com ela e tô adorando. Tudo bem, Maíra? Tudo bem, muito obrigada. obrigada. Tá, por você ter aceito o meu convite. Estou muito feliz. Eu sei que a sua agenda é uma loucura, né? Foi difícil conciliar o horário, mas gratidão. Com certeza, viu? Com certeza. É um grande prazer estar falando com você, Deise. É um grande prazer estar falando com todos aí que estão presentes assistindo essa entrevista. Pretendo e espero que todos gostem e entendam aí a necessidade de se empreender, né? Você falou, a gente estava conversando sobre a pandemia, sobre a dificuldade. E muitas vezes a dificuldade dessa pandemia das empresas estarem dispensando os funcionários é uma oportunidade de negócio. Verdade. Você às vezes sonha aí, às vezes é costureira, tem essa maquininha dentro de casa, costura, faz pequenos concertos e veio essa oportunidade. E por que não empreender de uma maneira mais profissional? Verdade. Né? Se você desenvolve uma estratégia desde o princípio, você traz um alicerce aí que você conclui o seu negócio, seu princípio de negócio mais fácil. É verdade. Então, assim, tem que ter um alicerce, assim, para você começar, né? Você não pode começar... eu acho assim, tem muita gente que começa do zero e desenrolado, vamos assim dizer. A ideia de se introduzir no mercado capacitado é o princípio, a capacitação pessoal. O amor pelo que você faz é o principal, né? E daí as ideias às vezes entram em conflito e você não consegue identificar o seu mercado, o seu público-alvo, né? O alicerce que eu digo é algo que você já introduz no mercado com credibilidade. Sim. As pessoas já conseguem te enxergar mais profissional. Então, em vez de você ter um tempo maior de divulgação, uma despesa maior de divulgação, você já entra no mercado calçado, né? Entendi. E você já tem uma despesa menor, um investimento, às vezes, inicial maior, faz uma consulta, daí depois faz investimento numa logo, e assim vai. Só que se você introduzir no mercado de qualquer jeito, o tempo de repercussão e de retorno do resultado vai ser muito maior. Entendi. Então tem que ter, assim, uma estrutura. Você acha que... qual que é a primeira coisa quando a pessoa fala assim, eu quero empreender? O que você indicaria ela fazer? Eu indico sempre ter um profissional ao lado, um profissional capacitado, gabaritado em relação assim... não digo um publicitário que tenha noção do know-how, que tenha ideias de princípio de negócios, né? Um bate-papo com um profissional, por exemplo, que nem a gente está fazendo aqui, se um profissional me contrata para fazer esse tipo de consulta, é tão bacana porque flui. Não é só eu mandando no serviço dele, eu mando. As ideias têm que... Esse é o princípio. O princípio é organização das ideias e depois partir para a execução. A organização das ideias tem que ser pautada, tem que ser mensurada, tem que ser algo assertivo para que você tenha resultado garantido. Então a pessoa chega até você, expõe a ideia inicial e você ajuda ela a colocar. A formatar, né? Na realidade, assim, eu tenho uma cliente que ela tinha pão de queijo e ela não tinha noção de como começar, porque ela ia fornecer em grande demanda para uns mercados, ela ia oferecer para o público final. E a logística disso? Se eu fosse oferecer de um a um, de casa em casa, para me entregar, era esse carinho que eu queria estar? Então esse preço tem que estar embutido, o preço do produto tem que estar embutido nesse valor de logística e de tudo mais. Sim, para prestar um serviço de qualidade para o cliente. Para você ter noção da complexidade de um item, de um produto. Imagine para você vender um serviço seu como uma costura. Como você vai chegar até seu cliente? Ai, que legal. Então a TM Ideias, ela presta toda essa consultoria. Isso. Desenvolvimento mesmo da empresa, da marca, tudo. Isso, nós desenvolvemos desde o princípio da ideia junto com o cliente, né? Eu, Maíra Gimenez, como profissional, faço essa consulta técnica. Nós temos profissionais também que fazem essa consulta junto a mim, mas a princípio eu tenho esse carinho, eu gosto desse atendimento, dessa afinidade.
Daí, logo após, se o cliente quiser desvincular da gente, não, já teve a ideia, e ele não quiser fazer as coisas conosco, não tem problema. Ele pode continuar a caminhada dele. Nós já demos o start, já demos o alicerce para ele. Olha que bacana, demos vida para o negócio dele, né? E daí, depois eu oriento normalmente desenvolver uma marca, um logotipo, né? E daí, desse logotipo, criar campanhas. E daí, fortalecer a marca, que é o branding, que se fala muito em branding hoje. Sim, verdade. E daí, por exemplo, perde-se muito hoje por conta do digital, do meio online, perde-se muito o valor da impressão. E agora está se retornando a valorização, né? Que o princípio de tudo, o online, o tempo dele é imediato, porém você tem que ficar numa permanência e numa constância muito assídua, onde o profissional vê-se desgastado, né? Então você acha que é importante, ainda continua sendo muito importante, os materiais impressos? Isso, com certeza. Então a empreendedora que está começando agora, vamos supor, ela vende lingerie, e aí ela vai num local, ela não tem como deixar ali alguma coisa, então tem que ter um cartão de visita. Claro. O cartãozinho de visita é a primeira impressão que fica, não é? Por mais que eu ache hoje no Google tudo, e há outra demanda que a gente também trabalha, aproveitando o gancho. O Google Meu Negócio é uma das plataformas e que vocês conseguem fazer, é o Google Meu Negócio. Você cadastra lá bonitinho, faz sua plataforma, gratuito. É gratuito. Legal. Só que, por exemplo, se você tiver um profissional no comando, se você tiver condições de trabalhar com isso, você contrate um profissional que ele vai cadastrar o SEO, vai cadastrar a palavra-chave. E nós temos essa demanda também, tá? Legal, bom saber. E daí o cartãozinho de visitas, o banner, o panfleto. Tem gente que não sabe a diferença. Tem gente que chega assim, em vez do cartãozinho de visitas, eu não posso fazer um panfleto? Daí totalmente você... diferente. Você fala totalmente diferente? Não, para todo mundo é papel. É papel impresso. Só que a comunicação de quem pega... Isso está no subconsciente, isso é mensagem subliminar, que nós, seres humanos, compreendemos, mas deixamos de lado. Então, por exemplo, um banner. Vou colocar um banner na minha fachada, na minha porta. Por que eu vou colocar uma fachada em vez de um banner? Que é algo fixo, uma fachada. Se você colocar um banner, é móvel, quer dizer que você não tem estabilidade. Você tá entendendo? Entendi. Isso é cognitivo, isso é trabalhado dentro de nós. Legal. Se eu tiver um banner na frente de uma farmácia, eu colocar um banner, eu não vou dar tanta credibilidade para ela. Agora, se eu colocar uma fachada... Entendi. É uma então, credibilidade. Tudo isso a TM Ideias também vai auxiliar a empreendedora, né? Você vai dar essa ideia para ela, o que é mais viável. O que é mais viável. Às vezes, para introduzir, um banner serve. Talvez ela tenha um público de demanda online, mas se ela tiver que acrescentar um público fixo... Porque assim, eu atendo uma entrega, delivery. Se eu colocar um em minha geladeira, se eu colocar um bombom grampeado com um panfleto, isso vai agregando. Legal. Impresso tem a ver, impresso tem que estar conectado. Entendi. Adorei essa ideia, porque assim, eu não sabia, não tinha isso na minha cabeça, porque para mim que era online não tinha necessidade. Mas até comentei esses dias no meu Instagram que eu fui até, por exemplo, a umas empresas para oferecer parceria, né? Divulgação no programa e eu não tinha um cartão de visita. E você tem um cartão de visita? Então eu senti essa necessidade, eu fiquei com vergonha até, por isso que eu procurei eles, gente. Estou desenvolvendo já aqui a minha marca. Então é imprescindível, né? Você ter ali uma divulgação legal para começar. Por conta que a credibilidade que você passa, quando você distribui alguma coisa no princípio, você vai inverter a situação. Se você tivesse o cartão de visita e ele não, ele ia ficar envergonhado e ia acabar fechando até o contrato com você. Verdade. Porque você, vamos assim dizer, na cabeça do empresário, você é uma simples digital influencer, uma simples apresentadora, não diminuindo a profissão, tá? Mas daí, se você colocar um cartão de visitas, jogar na mão dele, ele vai falar, pô... É profissional, essa daqui né? é top. E é uma coisa, gente, que é simples, assim, até de você adquirir, né? Hoje em dia é muito... Super barato. Então, assim, às vezes você vai deixando, achando que não é necessário, mas tem uma necessidade real mesmo, né? E tudo tem o seu contexto. Por exemplo, o cartão de visitas, a gente tem os mais simples, né? Com verniz total, que você fez a aquisição, que a gente está para te entregar aí, é o com verniz local. Por que essa diferença, Maíra? Um médico vai entregar um cartão simplório? Ou, não sei, tem profissionais e públicos para tudo. E se você colocar um cartão simples demais, você não chama atenção.
Às vezes, igual a Petrobras, normalmente, a Eldorado, utiliza essas indústrias grandes, elas utilizam materiais simples. Por quê? Que já tem nome no mercado. Exato, que legal. Ótimo. Gente, a Maíra é um poço de informação, é muito bom conversar com ela, porque quanto mais você conversa, mais você aprende, né? Tem muito conhecimento. Quantos anos você tem já? Estou desde 2006 formada, Nossa. Já dei aula. Você sabe que, eu não sei se eu já comentei com você, mas meu sonho era fazer publicidade, propaganda ou jornalismo, e agora eu vou pro jornalismo. Eu tô super feliz, eu vi lá no seu story. Eu amo a área de comunicação, sabe? Então, gente, ó, já vou deixar as redes sociais aqui abaixo, tá? Entre em contato com a TM Ideias, né? Vocês estão prontos lá para atender. Estamos prontíssimos para recebê-los. Tanto na parte online, também você presta esse atendimento, né? Isso. Quanto presencial aqui em Três Lagoas. Isso, desenvolvimento de criações dos mais simples, desenvolvimento de arte, produção de materiais gráficos, tudo. Ai, amei. Gente, depois eu vou mostrar para vocês o meu cartão, como que ficou, tá? Que eu tô super ansiosa. Queria até agradecer também, ó, o Pão da Vida. A Maíra me convidou para vir tomar um café aqui e eles ofereceram pra gente. Uma delícia a padaria, né? Lindo local. Vocês têm que vir conhecer, né? Qualquer hora eu vou marcar um café pra gente conversar mais aqui então, tá? Sobre esse assunto. Vem sim, Deise. É aqui que é o nosso lugar. Obrigada, amor. Gente, que delícia esse bate-papo, né? A Maíra tem muito para passar pra gente, muita informação. Mas se você quer saber mais sobre o assunto, consultoria, tá? Entre em contato com a TM Ideias, que eles estão prontos lá para atender vocês, tá? E agora vamos então para nossa dica de make do dia, tá bom, minhas gatas? Bora lá! Minhas gatas, vamos então para nossa dica de hoje. Gente, a dica de make de hoje é esfumado sem marcação, tá? Muitas alunas minhas dos meus cursos online, nos cursos presenciais e também as minhas seguidoras pedem, Deise, dá dica, o que eu faço? Meu olho é